Então, bom dia! FUVEST 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, vamos para o primeiro texto de referência, que não é um texto, é uma charge, né? Então, tá lá, História do Mundo, dois personagens, e um pergunta para o outro: não foi você que inventou a roda? Ele responde afirmativamente que foi, e a roda passa numa velocidade muito elevada, e ele já responde: mas já me arrependi. Obviamente, essa charge de Luiz Fernando Veríssimo, ela aponta para a extrema velocidade com que a tecnologia se desenvolve e que muitas vezes vai além da capacidade do homem de lidar com ela, de lidar com a tecnologia e com a velocidade com que ela avança, certo? Então essa primeira charge é muito assim intuitiva e didática para entender que um dos problemas da tecnologia é a sua grande velocidade, que muitas vezes fica fora de controle para a grande e esmagadora maioria da população e até para os governantes, como é o caso, por exemplo, da bomba atômica. Ela causou um efeito muito maior do que os seus inventores imaginavam em termos negativos, certo? Texto número 2, aqui já um pouquinho mais denso e complexo. Somente numa sociedade onde exista um clima cultural em que o impulso à curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Então, primeiro esclarecimento: qual é a diferença entre ciência e tecnologia, que é um dos temas aí do texto daqui para frente. A ciência é o método que investiga qual é a base para o desenvolvimento de investimentos e, obviamente, pesquisa para o desenvolvimento de tecnologia. Então, se a tecnologia é a parte operacional, a ciência é a parte conceitual. Então, é por meio da ciência que se fazem as perguntas nas quais vão ser baseadas as investigações que, consequentemente, vão gerar novas descobertas e servirão de base para a tecnologia, os elementos tecnológicos. Então, vamos por um exemplo bem didático. Então, a pergunta que se fez na ciência e se faz até hoje é sobre a origem, o desenvolvimento e a possível cura do câncer, certo? Com base nessa pergunta, se desenvolveu ou deveria se desenvolver tecnologias que promovessem a cura do câncer, certo? Mas aí entra a questão do capitalismo, porque o capitalismo, ou seja, os detentores de capital, de dinheiro, eles também são grandes investidores da área de ciência. O Estado também é, mas o capitalismo é ainda mais e mais agressivo, né? Os investimentos do capitalismo, do capital, em termos de ciência, são mais agressivos ainda, certo? Então, nós temos uma concorrência aí entre mentalidades a respeito da ciência. Então, de um lado, nós temos um grupo de cientistas robusto, um grupo bem ativo e influente, que entende a ciência e que entende que a ciência deve fazer as perguntas que se referem ao bem comum. Ou seja, a ciência tem que fazer perguntas e, com base nela, fazer investigações e, com base nessas investigações, investir em tecnologias que sirvam para o bem comum, para toda a sociedade. Já por outro lado, nós temos um grupo também bastante expressivo e bastante ativo, que são cientistas voltados para o lado do capitalismo, ou seja, aqueles que entendem que os investimentos e as perguntas feitas referentes à ciência devem proporcionar retorno aos investidores, ou seja, devem proporcionar lucro.
Porque sem lucro não há novos investimentos. E sem novos investimentos, a ciência tende à obscuridade, ao fracasso, a tentativas e erros, e não ineficiência. Então nós temos esses dois grupos aí que são muito influentes para determinar o que é a ciência, qual é o papel dela na sociedade. E esse texto vai abordar isso. Claro que ele faz um texto um pouco mais romântico, né? Ele mistura que a curiosidade, o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados. Não que esteja errado, tá? Mas essa não é a vertente mais agressiva e mais ativa na sociedade hoje.